A gente continua falando sobre o caso Daniel Silveira, agora em contato com o deputado Júnior Amaral, do PL. Deputado, agradeço demais o tempo do senhor aqui para essa entrevista. O senhor esteve até a madrugada com o deputado Daniel Silveira no plenário da Câmara, acompanhou também esses episódios aí que ocorreram ao longo do dia. E eu começo perguntando ao senhor justamente sobre esse último tópico aqui, sobre o qual o Augusto falava. Como é que o senhor e os demais deputados, mas evidentemente o senhor fala por si, receberam essa manifestação do presidente Arthur Lira? Vai haver uma mobilização dos deputados pedindo ao presidente da Casa que paute este assunto e que dê o encaminhamento pelas vias da própria Câmara para a resolução dessa questão? Deputado, boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos da bancada aí. E é de uma indignação muito grande, né, que nós recebemos essas notícias que vieram do STF, essas últimas decisões aí nos últimos dias. O deputado Daniel Silveira adotou uma postura que, no meu ponto de vista, era que tinha que ser tomada mesmo. Ele já estava rumo ao desfiladeiro, empurrado pelo Alexandre de Moraes, e, infelizmente, por omissão, ou até por ação, tendo em vista aquela votação do ano passado, ou tendo a Câmara dos Deputados como cúmplice. E agora, a Câmara tem a oportunidade de desfazer aquela lambança que foi feita na votação de fevereiro do ano passado. A nota do Arthur Lira, no meu ponto de vista, também é uma nota omissa, ainda que, pelo menos, né, ele reafirma ali a inviolabilidade aqui da Câmara dos Deputados. Ele até cita a palavra plenário. No meu ponto de vista, isso está errado, é a Câmara inteira. O que está errado também, outras tantas interpretações descabidas, pautadas em malabarismos, né, que nem dá para falar malabarismo jurídico, mas malabarismo de fantasia que o ministro Alexandre de Moraes coloca no papel, que vem se arrastando desde o início de todos esses processos, que vem se arrastando com o inquérito das fake news, com o inquérito dos atos antidemocráticos e todas essas variações mentais que o ministro Alexandre de Moraes vem tendo desde o início dessa legislatura. E agora o Daniel Silveira toma uma postura de coragem. Sim, eu estive com ele desde ontem, né? Saí da Câmara por muito pouco tempo aqui, a gente continua empenhado nesse problema, na defesa, não é da prerrogativa do Daniel Silveira, mas é da dignidade desta casa, pela honra desta casa. Porque, como o Augusto muito bem disse, se a gente, e aí digo a gente considerando membro do Congresso Nacional, aqui, considerando um membro da Câmara dos Deputados, afrouxar e permitir que este cara invada através da sua polícia particular, que ele também tem lá, né, o seu pequeno grupo da Polícia Federal que atua diretamente com ele. Se a gente permite que eles entrem aqui e também cumpram essa medida cautelar contra o deputado aqui dentro da casa, nós não vamos estar de joelhos até o final dessa legislatura, não, Augusto. Como eu disse em plenário hoje, nós estaremos escrevendo a história de um novo tempo de ditadura do judiciário, e não mais de forma velada, como aconteceu até agora, mas de maneira escancarada, deixando claro, poderemos levantar um outdoor aqui na porta da Câmara. Este não é mais um poder equivalente aos outros dois. Este agora é um poder submisso e que recebe ordens, ainda que inconstitucionais, do poder judiciário, mais especificamente desse ser infantil, com sentimento de vingança, claramente com sentimento de vingança, que não tem apreço nenhum pela democracia e pela Constituição, que é o senhor Alexandre de Moraes. Deputado, vou passar a palavra aqui ao mestre Augusto Nunes para que faça a próxima pergunta. Deputado, eu queria saber como é que está a situação no momento. Policiais federais estão na porta da Câmara, estão tentando entrar. O que está acontecendo? Augusto, eu não tive acesso visual a eles. Inclusive, na hora que foi dada a notícia, eu estava aqui no gabinete recebendo pessoas. Eu tinha saído do plenário há poucos minutos e retornei imediatamente para o plenário, onde eu tive com o Daniel, que também não teve conhecimento dos detalhes dessas negociações ou dessas informações que a Polícia Federal veio trazer. O que a gente sabe é que há, sim, uma forçação de barra por uma pressão do Alexandre de Moraes para que o Arthur Lira e a Polícia Legislativa aqui
libere, né, a atuação da Polícia Federal para o cumprimento dessa medida cautelar. Hoje, mais cedo, eu vi uma repórter muito incompetente, por sinal, de uma grande emissora de TV, afirmando a opinião dela, a avaliação jurídica dela, a repórter aqui no corredor do Daniel Silveira, que não há essa de que a Câmara é um lugar inviolável, que a Polícia Federal, quase que uma torcida, Augusto, quase que numa torcida, que a Polícia Federal deveria entrar e que ela ia entrar porque não há nenhuma vedação para isso. Por se não há nenhuma vedação para isso, por que então já não cumpriram a ordem do semideus Alexandre de Moraes, que está desde ontem, não deve nem ter dormido, né, com a sua vaidade abalada neste momento, porque não está vendo a sua decisão ser cumprida, assim como não viu também a sua decisão ser cumprida pela Interpol, no caso que se refere ao Alan dos Santos. Então, por que eles não cumpriram ainda? Porque tem que passar pelo crivo dessa casa. Estaria errado o presidente Arthur Lira se liberasse a entrada da Polícia Federal para executar essa prisão aqui. E aí sim, como eu disse, estaria escancarada a imoralidade, a vergonha dessa 56ª legislatura que hoje ocupa as 513 cadeiras deste parlamento. Então, não há nenhuma eu não tenho, retornando à pergunta, eu não tive nenhuma informação mais detalhada das negociações aqui da Polícia Federal, mas estiveram aqui há pouco, não sei se ainda permanecem nessa tentativa, mas não vão cumprir. Eu tive com o deputado Daniel Silveira desde ontem até agora, ele está disposto a permanecer aqui o tempo que for preciso até que a sustação dessa ação seja pautada em plenário e também a concordância dos deputados em relação a essa medida cautelar, que não pode, aqui se me permitir, eu vou ler um trechinho do acórdão que fala sobre isso, não pode ser executada sem autorização da Câmara dos Deputados. Deixa eu passar então a palavra para Ana Paula Henkel, que faz a próxima pergunta agora ao senhor, deputado. Muito boa noite, deputado. Bom, já sabemos que naquela covarde, né, acho que a palavra é essa, covarde votação que empurrou aí de vez o deputado Daniel Silveira para a prisão, essa votação na Câmara, votação diante de um ato inconstitucional, né, de um ato ilegal, já é sabido que houve pressão, sim, por parte de alguns do STF aí em cima de alguns deputados. E alguns deputados, infelizmente, se ajoelharam, sucumbiram aí a essa pressão desses ministros e aconteceu o que aconteceu. 364 deputados, se eu não me engano, votaram a favor da manutenção da prisão do deputado. O senhor acha ou sabe de alguma pressão atual de ministros nos deputados agora, em relação ao possível desfecho de manutenção dessa prisão ou de manter as prerrogativas da Câmara dos Deputados da maneira como está na nossa Constituição? Há alguma pressão atual por parte de ministros do STF para que os deputados, como o senhor muito bem colocou, empurrem o deputado Daniel Silveira aí rumo ao desfiladeiro? Não, Ana, neste momento eu não tenho conhecimento e acredito que ela ainda não esteja acontecendo, porque ela vai acontecer só a partir do momento em que for pautada uma dessas duas matérias, né? Seja da medida cautelar ou seja do processo como um todo. Mas eu imagino sim que o próprio presidente Arthur Lira e pessoas de maior relevância dentro da Câmara, ali no entorno, né, da mesa diretora, possam estar recebendo algumas pressões, né? Não quero aqui fazer nenhuma ilação e correr o risco de ser injusto, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso já esteja acontecendo. Olha só o desgaste que a Câmara dos Deputados está enfrentando com esse tema, que já deveria ter sido resolvido. Aquela votação dos 364, né, que votaram pela manutenção da prisão, aconteceram coisas horríveis aqui, mesmo eu não sendo um deputado mais bem relacionado, né, no alto clero, já me chegou informação de várias pressões das mais descabidas, das mais absurdas possíveis, e que fez com que diversos parlamentares, que até poucos minutos antes da votação não iriam cometer essa lambança, acabaram tendo que ceder, né, por diversos motivos, e referendaram essa ilegalidade. A percepção que eu tenho agora é que uma grande parte desses 364 estão dispostos a desfazer essa lambança, até porque se desgastaram, se queimaram muito com suas bases.
Ontem eu falei sobre isso também. Em muitos lugares que eu ando, em Minas Gerais, Ana, tendo visto que é o deputado que é o estado que eu represento aqui como deputado, em vários municípios, quando uma pessoa vai me conhecer aos poucos e eu falo um pouco da minha pauta por liberdade, pelo conservadorismo, etc., uma das principais perguntas que eu ouço quando uma pessoa quer saber exatamente quem é o deputado Júnior Amaral é: como o senhor votou pela manutenção da prisão do Daniel Silveira? As pessoas mais comuns, Ana, em todas as cidades que estão agora minimamente antenadas às questões políticas no nosso país, elas estão também antenadas ao que os deputados têm feito aqui. E a votação do Daniel Silveira foi um marco, é uma referência para saber de que lado o deputado está. E agora, sem querer fazer juízo, né, daqueles que erraram, eles têm a oportunidade de desfazer essa lambança, não desfazer, mas de minimizar essa lambança, essa besteira que fizeram, esse referendo de uma ilegalidade. E estes deputados precisam pressionar, sim, o presidente Arthur Lira para que eles tenham essa oportunidade de restaurar a dignidade deste parlamento, seja na votação para a execução da medida cautelar, seja na votação, e aí nesse caso eu vejo até como mais importante, para a sustação desse processo absurdo e descabido. Peço licença aqui só para falar um pedacinho do acórdão. Por maioria de votos, acordam em julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, assentando ser incabível aos parlamentares federais a aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e também por maioria, que o Poder Judiciário dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do referido diploma processo penal. O que acontece? Essa medida cautelar, por decisão na consulta da ADI 5526, precisa passar pelo Congresso Nacional. Me parece que o Arthur Lira está ignorando isso aqui. Está ignorando isso aqui, documento do STF. Sabe quem é o redator dessa decisão? Pasmem, senhores. Redator para o acórdão, o ministro Alexandre de Moraes. Ele mesmo decidiu que o Congresso Nacional precisa assumir para si o referendo dessa decisão, de qualquer medida cautelar que inviabilize ou que impeça o exercício da atividade parlamentar. Onde está o presidente da casa que não está enxergando isso? E nessa nota de hoje, infelizmente, acabou se omitindo, dizendo apenas sobre a inviabilidade do plenário da Câmara dos Deputados e não sobre essa ADI 5526. A pergunta agora chega aí de perto do senhor, de Brasília mesmo, deputado José Maria Trindade. Salve, deputado, bom tê-lo aqui nos Pingos nos Is. O deputado, eu vou citar outro artigo da Constituição que pressiona o presidente da Câmara e eu considero até crime, né, de prevaricação não segui-la. É o artigo 49 da Constituição, já até falei sobre ele aqui, que trata das competências exclusivas do Congresso Nacional. E lá no inciso 11 está o seguinte: entre as competências exclusivas do Congresso Nacional, zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de atribuição normativa dos outros poderes. Para se ter uma ideia, então eu acho que o presidente tem o dever, segundo a Constituição, de zelar pelas competências do Congresso Nacional. Esse artigo aí das imunidades parlamentares, ele foi colocado pelo Constituinte como um direito da sociedade, não um direito do parlamentar, não é um direito individual, é um direito que a sociedade tem de ter alguém representando que possa ter prerrogativas. E tirar esse direito do deputado é tirar esse direito, na verdade, da sociedade, dos que elegeram o deputado. E nesses debates, foram 8 emendas nesse artigo, né? Antes, a inviolabilidade do parlamentar era total, era imunidade parlamentar total. O parlamentar só poderia ser processado, preso, se houvesse a autorização do Congresso, como é hoje o caso para o presidente da República. E aí houve mudanças, né, naturais, a vida assim muda, e ficou a inviolabilidade para a fala, o direito de expressão e voto, né? É assim que se resume. Mas os deputados deixaram lá uma garantia, que é de que
o Congresso Nacional pode suspender um processo contra um parlamentar. Isso está na Constituição. E eu fiquei sabendo que pelo menos 2 partidos, PL e o PTB, já estão decididos a pressionarem o presidente a colocar em pauta esta suspensão do processo. Quais são as chances disso acontecer, deputado? Na verdade, Zé, esses 2 partidos já protocolaram essa solicitação para que a sustação desse processo seja pautada em plenário. Qual é a dificuldade, pelo menos ao alcance dos nossos olhos, né? O que tem para impedir a lisura desse processo e que essa ação de sustação seja colocado na pauta? Eu não pude acompanhar agora a entrevista do vice-líder da Câmara, Marcelo Ramos, mas pelo que me chegou aqui no gabinete, ele teria afirmado que Arthur Lira já disse que não vai pautar. Poxa, nós não estamos aqui representando a vontade do povo também? Será que o povo brasileiro, nesse momento, por mais indiferente que grande parte do povo esteja a esse assunto, mas aquele que está acompanhando e sabe do risco que nós estamos, não só correndo, né, mas como nós já estamos inseridos nesse perigo todo, será que essa população não quer que isso seja pautado, que venha a transparência, que esses 364 deputados desfaçam essa lambança? E aqui eu quero deixar bem claro, Zé, o deputado Daniel Silveira, ele não está se recusando a colocar a tornozeleira, se recusando a cumprir ordens a qualquer custo, não. Ele está disposto a cumprir qualquer decisão, inclusive de voltar para a cadeia, caso aconteça o que aconteceu na votação anterior, caso os deputados referendem essa medida cautelar e também, posteriormente, se houver um pedido de prisão. Mas isso tem que ser avocado para a Câmara. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, não pode se omitir, como se omitiu nesse documento que foi publicado há pouco. E o povo brasileiro, prestem bem atenção, o povo brasileiro tem um papel importantíssimo nesse momento, não só de cobrar do presidente Arthur Lira, da mesa diretora, mas destes deputados também, que precisam de uma oportunidade para desfazer esse voto errado, essa compreensão errada que tiveram lá em fevereiro do ano passado. Então, a minha expectativa é que, por uma questão de dever, o presidente Arthur Lira paute nos próximos dias, o quanto antes, a oportunidade desses deputados avaliarem qual a punição, qual medida cautelar deve ou não ser aplicada ao deputado Daniel Silveira, que hoje eu não tenho dúvida nenhuma, já entrou para a história como um herói em defesa da nossa liberdade e da Constituição Federal, não de si próprio e não das suas próprias prerrogativas. O relógio corre contra nós, deputado, mas ainda há tempo da pergunta do Guilherme Fiuza. Antes disso, eu vou ler uma nota que nós recebemos aqui da Diretoria-Geral da Câmara. Na tarde de hoje, dia 30 de março de 2022, a Polícia Penal do Distrito Federal e a Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados para cumprir a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prolatada nos autos da ação penal número 1044 do Distrito Federal, em que determinou a fixação do equipamento de monitoramento eletrônico no deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi cientificado e não consentiu a instalação do aparelho. A recusa foi certificada pelas autoridades policiais. Está aí, portanto, a manifestação da Câmara de que o deputado foi notificado da presença dos agentes da Polícia Federal e não consentiu a instalação do aparelho. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Nós estamos com um problema com a conexão com o Fiuza, daqui a pouquinho ele chega, mas antes da gente fechar, diante dessa manifestação aqui, disso que o senhor está dizendo, deputado, há algum instrumento a partir do qual os senhores podem pressionar, na falta de uma outra expressão, vou usar essa palavra, pressionar a presidência da Câmara para que esse processo seja encaminhado, ou o que resta é aguardar a manifestação do presidente Lira? A principal via de condução até a solução deste problema, neste momento, para mim, é a ação do próprio povo, mobilizando como eu disse, esses parlamentares que precisam de uma oportunidade para desfazer a lambança que fizeram, que pressionem diretamente o próprio presidente Arthur Lira, porque estes deputados também têm acesso ao presidente e podem demonstrar a ele o senso de prioridade dessa matéria.
o senso de que vale a pena encarar a pressão, seja ela qual for, seja ela qual ameaça for, qual possível barganha que seja apresentado por alguém do outro lado da Praça dos Três Poderes. Vale a pena enfrentar essa matéria e pautar e dar oportunidade para que justiça seja feita e que a Constituição seja respeitada. Se eles não respeitam lá, respeitemos nós aqui e façamos valer a nossa Constituição. Em resumo, é isso. Eu quero agradecer ao deputado Júnior Amaral, que esteve conosco aqui respondendo as perguntas dos nossos comentaristas, concedendo essa entrevista aos Pingos nos Is. Deputado, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. E a gente continua aqui nesse mesmo propósito, mesmo sabendo das consequências covardes que essa turma do outro lado pode fazer, mas o que vale a pena aqui é representar a vontade das pessoas que a gente sabe que está do lado da Daniel Silveira, está do lado da liberdade e da nossa Constituição nesse momento. Grande abraço, mais uma vez, obrigado.